escolar. Mudando mais um pouco o assunto, vamos agora à questão da educação em Platão e em Kant. Fiz um resumo do livro 10 da República e peguei alguns trechos da Crítica da Razão Pura e do texto de Kant, o que é o esclarecimento. Título do texto: Teorias educativas platônicas e kantianas acerca do ensino de filosofia. O principal objeto da crítica de Platão aos poetas é a imitação, pois as obras de Homero não podem educar os guardiões e futuros governantes filósofos. As obras destes poetas ou deste poeta não servem como material educativo, pois não relata a verdade, mas imitações aparentes do que é em realidade. O professor filósofo ou de filosofia deve ser os mestres dos governantes na arte de bem pensar dialeticamente, para se aproximarem cada vez mais de degrau em degrau à forma do bem, ou bem em si. Os ouvintes destes poetas, tanto discípulos como povo, estão mais em busca dos efeitos musicais das palavras do que o próprio conteúdo delas. Tais poemas são incapazes de conhecer quais atividades deixam os homens melhores, tanto na vida privada quanto na vida pública. No livro 10 da República, os poetas trágicos, incluindo Homero, como principal representante da imitação, estes devem ser expulsos da cidade ideal. Escreve Platão que Homero imita a linguagem médica, sem nunca ter sido médico. Deste fato, pontuamos 3 níveis de linguagem. Assim podemos colocar o médico e o poeta nos seus níveis ou pontos em relação à natureza e à verdade. Em primeiro grau da verdade está a linguagem do corpo humano, da saúde e da doença. Afastado do segundo grau da verdade está a linguagem médica, que imita a linguagem fisiológica do corpo. E a terceiro grau da verdade e da natureza está a linguagem poética. Esta imita a linguagem do médico, não diretamente contempla a linguagem do corpo. O poeta imita a linguagem médica, o médico imita a linguagem natural do corpo e o corpo imita a sua forma, que deve estar na realidade inteligível. Assim podemos entender que a linguagem poética está afastada a 3 graus da realidade, enquanto o professor de filosofia dos guardiões está em segundo grau afastado da verdade. O professor de filosofia está apto a conhecer a verdadeira realidade, que é a realidade das formas. O poeta imita uma imitação primeira da verdade. Os poemas trágicos são imitações de imitações, por não permitirem cotação educativa para Platão, da vida particular ou da vida pública dos alunos dos poetas, nunca tornaram homens melhores nem na vida pública nem na vida privada. Vemos que, também, em Kant, existe esta função do professor de filosofia enquanto proporcionador do livre pensar, tanto dos seus alunos particulares, como na grande população de ouvintes dos seus discursos, pois o professor de filosofia está afastado a 2 graus da verdade. Indo primeiro à Arquitetônica da Razão Pura, capítulo 3 da Crítica da Razão Pura, livro publicado 2 anos antes da publicação da resposta sobre o que é o esclarecimento, vemos nesse capítulo da Crítica da Razão Pura a relação do professor de filosofia em relação à faculdade humana de imitação e à faculdade de invenção. Veja que há uma relação entre Platão e Kant acerca dessa faculdade de imitação, a qual Kant nomeia, e a faculdade de invenção. Os professores de filosofia devem propor o desuso da faculdade de imitação do aluno em busca do desenvolvimento da faculdade de inventar. No texto, a resposta à questão o que é o esclarecimento, se o tutor, ou instruído, ou livre pensador, que pode ser professor de filosofia, se esse não estiver na menor idade, é um conceito kantiano,
menoridade, quando o ser humano não faz uso do seu próprio entendimento para poder sobreviver, para poder viver nessa existência, se ele não tiver na menoridade, ele será um livre pensador mais próximo da realidade e da verdade, e transpirará racionalidade em seus discursos, os quais mostram sob o bem que cada aluno ou discípulo atingirá com o método do uso do puro pensamento. Tal professor deve discursar não unicamente numa sala de aula, mas também deve discursar ao público fora da escola, por possuir a capacidade de ser um livre pensador, podendo tornar os seus alunos corajosos para saírem da menoridade para se tornarem esclarecidos, não usando a faculdade de imitar, mas a faculdade de inventar. Estas duas faculdades estão relacionadas à prática do professor de filosofia, pois este deve ensinar o aluno a filosofar, servindo-se do seu próprio entendimento, deixando de ser cativo da faculdade de imitação, indo ao uso da faculdade de invenção ou criação. Tais alunos poderão ter a capacidade de se servir do seu próprio discurso interno, em maioridade, não imitando preceitos imitados de outros ou vindo de outros, para uma vida melhor. Portanto, vemos em Platão e em Kant que há esta crítica da imitação relacionada ao professor de filosofia. A faculdade de imitação funciona em função da minoridade, e a faculdade de invenção está para o ato do puro pensar, ou do ato de se servir do próprio entendimento, como guia na vida privada, como na pública. A imitação que é criticada por estes dois filósofos é criticada por estes dois filósofos. O professor de filosofia ele deve enunciar que os alunos devem saírem da menoridade, a qual eles próprios são os culpados por estarem nela, indo ao uso da faculdade de inventar, com isto, não imitando o preceito dos outros, mas os preceitos que estão por natureza dispostos ao seu discurso mental e o discurso falado em público, para que este público possa ter a coragem de sair da cômoda menoridade ou ao uso da razão alheia para viver no mundo, nunca ousando em usar do seu próprio entendimento sobre si e sobre os outros. Em ambos os autores há um incentivo ao professor de filosofia como instrumento capaz de motivar os seus ouvintes a não serem mais cativos da imitação, mas que devem ter os seus discursos baseados na prática do autoconhecimento e do conhecimento social, se servindo da racionalidade a qual tem uma semente cada ser humano vivo na Terra.